Mai Mulher Maria, Mai Mulher Maria, estrela que me guia todo santo dia. Mai Mulher Maria, Olodum. Mai Mulher Maria, Mai Mulher Maria, estrela que me guia. Boa noite, Terrenis. Samba Reggae. ¿Cómo estamos? Adrián, ¿cómo estamos, Adrián? Mai Mulher Maria, oh, meu rei! Grande mestre Memel, Gel, vamos aí, Nahuel, como que está? Feliz Dia das Mães no Brasil. Hoje é o Dia das Mães em Brasil. Alô, Sandrita, boa noite, grande mestre Memel, Adrián. ¿Qué pasó con el...? Ahora vamos a ver qué pasó con ese, porque estamos hablando de Batalá del viernes, nosotros subimos los dos, claro, ahí fue porque no lo grabamos nosotros, no lo pudimos subir porque no lo bajamos en nuestra historia, sino que fue al revés, lo tomó Cristian. Así que seguro mañana va a estar el tercer video de Batalá de la charla que tuvimos el viernes tan interesante con Cristian Mauri. Eh, a veces pasa que nosotros tomamos la live primero y eso nos permite guardar en la historia a nosotros. Cuando es el convidado el que lo hace, perdemos el control. Y si no guardó el video o por alguna cuestión él no lo puso en su historia, no lo pudimos rescatar. Vamos a ver. Eh, Así que por ahí mañana lo tenemos. Vamos a hablar con Cristian a ver si lo pudieron guardar los chicos de Batala. Bueno, a ver, me voy con... Che, les tengo que decir algo. La música que hizo Sandoval para The Renis, maravillosa. Aloy Dilson, ¿cómo va? Así que a los chicos de The Renis, Samba Rey de Montevideo, Uruguay, su primer canción es maravillosa y la hizo Sandoval Melodía. Alô, Geo! Boa Olá, noite! boa noite, Ivo. Boa noite, Como galera. irmão? Que bom! Tamo, Olha, tamo juntos de novo, hein? é lindo. E temos por enquanto, temos uma boa transmissão, né? E estamos É, escutando bem e olhando muito bem. Temos luz, tudo. Estamos escutando uma música ao fundo, né? Tá, é agora, a live que fizemos agora há pouco, semana passada, mais ou menos uns 10 dias que fizemos essa live. Aí no ok. fundo aqui eu coloquei em homenagem à galera aí que tá. E deixando, Beleza. e deixando uma coisa bem clara aqui, Ivo, que algumas pessoas ficaram em dúvida que essa live era playback. Ah, Não foi playback, não foi. Tava tocando eu, Araê, mestre Gilmário e mestre Andréa Reis. sim, Eupídio, mestre Eupídio e Bruno no teclado. A gente estava tocando valendo. Eu fiz até uma sim, brincadeira lembro, aí no grupo. sim, lembro Fiz esse detalhe, né? Estamos falando da transmissão de Olodum que fiz para seu aniversário na live de YouTube do canal e Macaco Gordo, né? Macaco Gordo. Isso. Mas, Joe, esse som está atrapalhando, eu não consigo te escutar bem. Você pode descer um pouquinho Sim, o volume? vou baixar um pouco o volume. Isso. Consegue agora, Ivo? Fica melhor? Agora melhor. Sim, Sim. porque estava atrapalhando muito. Agora, desce um pouquinho mais. Se Mas você pode desligar esse som, melhor, porque estamos.
está atrapalhando a. Pode desligar? Baixa o seu um pouquinho. E agora, Ivo? Aí melhor porque Pronto. se não sabe que entra e É, atrapalha sua voz e não dá para entendo. escutar, mas ficou claro é que as novas tecnologias traem essas coisas, né? A gente não conhece e às vezes adianta uma opinião errada, mas sabe que o mais importante dessa live de Olodum, para quem somos olodúnicos, na verdade foi extraordinário ver de novo, né? Ao vivo, a Olodum, mesmo sendo o que a gente só podia olhar e ver a ala de canto, né? Mas com certeza para a gente matou saudades mesmo. Foi muito lindo ver Matheus e claro ver Lucas, Lazinho, Narcisinho. Logicamente sempre a gente o que quer é ver a banda, ver os tambores, mas já vai dar para isso acontecer. Acho que tem outra live nos próximos dias, né? Dia 14, pode ser? Tem uma live que vai ser com os cantores, Com os cantores. contando como essa nossa aqui, contando algumas coisas, as histórias de cada um deles, como entrou no Lodum, tal, tal e tal. E vai ter uma outra live em junho, que vai ser em outro local, creio eu que mostrando a gente da banda tocando, Que bom, porque que para bom. tirar essa dúvida de playback, né? Não, Mas fica. assim que eu souber algo assim concreto, vou passar para a galera aí, fã do Olodum. Beleza, beleza, E, beleza. e a produção do Olodum também vai passar para a galera toda aí. Beleza. Bom, vamos a falar um pouquinho da sua história artística, né? Muitas das coisas que a gente vai falar hoje também já tínhamos falado, mas como tivemos problemas com o Instagram seu que estava fechado, agora você abriu, muitas Sim, pessoas ficaram com vontade de escutar sua primeira live, pessoal, e para nós foi uma honra tê-lo. E também, como nesse momento a gente não conseguiu gravar essa live, hoje sim vamos conseguir gravar. E, como se falou, coisa muito interessante, Geo, muito interessante. Decidimos fazer de novo essa live com você. Assim que, mesmo parecer repetitivo para nossos amigos algumas perguntas, é bom voltar a fazer de novo algumas perguntas. Por exemplo, eh, quando é que você se incorpora ao Olodum? Como é que se incorpora? Eh? E quem estava regendo a banda, o Olodum, nesse momento? Conta para nós essa parte da história. Quando você ingressa e como é que ingressa a banda Olodum? começou com uma brincadeira em um dos amigos nossos trabalhava em um local, uma barraca que vendia algumas coisas aqui da Ban, aqui próximo de onde moro, no bairro da Saúde. E aí o mestre Memeu sempre era amigo desse rapaz chamado Tonho. Beijão, Tonho, um grande amigo nosso que tocava fundo na banda. Fundo é aquele instrumento grave, né? Que faz uma das pontas para marcar o ritmo. Então, esse amigo nosso
ficava lá brincando, cantando, fazendo música nos intervalos do trabalho dele. E aí, mestre Mimeu fez, pô, velho, você toca bem, por que você não participa lá da banda junto com a gente? Antes disso, eu já participava de uma banda aqui da Saúde, é, que tinha um bloco aqui chamado Comilixo, que fazia protestos. Comilixo é tipo um bloco que tem do Garcia, que sai fazendo protestos falando sobre o sistema, né? Então tinha aqui na Saúde também, no nosso bairro, um bloco parecido e um dos donos desse bloco, César, a gente chama de César Papá, ele me deu a oportunidade de comandar uma banda daqui dos meninos. Ele falou assim, poxa, a gente quer fazer uma banda, a gente quer tirar essas pessoas das ruas, e me chamou para fazer parte disso. Aí eu entrei nessa banda com César, e Mestre Metralha é um dos caras que ele hoje não está mais entre nós. Ele fez parte de várias bandas, Frutos Tropicais. Ele tinha um estúdio, fazia gravações com várias bandas e, inclusive, Valtinho do Chiclete com Banana foi um dos alunos de Mestre Metralha. Esse Mestre Metralha me deu, quando ele não podia reger a banda, você que vai ficar na frente, você está pronto para fazer isso. Resumindo, que a história é muito longa. Então, Mas, aí eu já tinha uma certa experiência, né, de tocar. Aí Mestre Mimeu me chamou para entrar na banda. Eu, junto com o Mimi, com o Renato, um amigo meu daqui da Saúde também, entramos na banda Olodum e começou a nossa caminhada. beleza. Agora, que ano, que ano estamos falando que aconteceu isso, de sua incorporação ao Olodum? Quando começou isso, Quando começou isso foi 1990, mas antes disso eu já tinha feito algumas coisas com o Olodum. Só que nessa época, Neguinho do Samba, mestre de Neguinho do Samba, ele não gostava que você fizesse um trabalho com outras bandas. Aí no Vale de Nazaré, aqui próximo, a gente fazia os ensaios com a banda lá, que César me deu para fazer esse trabalho, e a gente fazendo dos ensaios, Neguinho do Samba passa de carro e me vê eu lá. Aí ele passa no carro e chega para mim e faz: aí tá bom, né? Depois a gente vai conversar. Depois dessa coisa que ele fez, eu fiquei um pouco afastado. Isso foi mais ou menos em 88, 89. Me afastei um pouco e voltei em 90 para ficar até hoje na banda Beleza. Olodum. Agora, Geo, no momento que você, quer dizer, você deixa de ir para o Olodum por causa dessa personalidade que tinha Neguinho de querer, né, a exclusividade, mas quando você retorna para o Olodum, Neguinho ainda era o regente Era. da banda Neguinho, do Olodum? Neguinho, Neguinho era o primeiro regente e Memeu era o segundo regente. Claro, quer dizer que quando você no 90 entra, é como que Neguinho aceitou de novo você em Olodum, né? Na verdade, ele falou assim para mim: vou lhe dar mais uma oportunidade, mas
você você tem que fazer uma escolha, você tem que ficar na banda Olodum ou na sua bandinha, falou assim mesmo comigo, na sua bandinha. Que beleza. Sim, eu sabia que parte da personalidade do Neguinho era isso, né? Por exemplo, Mateus conta sempre a história, né? De ele, que também teve assim uma coisa com Neguinho, do mesmo jeito, ele no bairro tinha aí uma bandinha, ele dirigia. E também aconteceu que um dia passou aí, Neguinho, viu ele regendo a banda. Ah, você. E claro, ele era Neguinho muito. Ele queria ficar, né? Não, não vamos abrir mão do nosso conhecimento, tá? E também congelou Mateus durante bastante tempo até ele conseguir voltar e conseguir o perdão do Neguinho. Interessante isso. Agora, você sempre entra na banda Olodum e que instrumento começa tocando no ano 90 aí? Que instrumento? Você Come- sempre esteve aí nos fundos, na Eu comecei marcação? tocando fundo, toquei, Claro, é, comecei tocando fundo, instrumento de base. Instrumento, na verdade, na época chamava de instrumento de marcação. Marcação era o marcação, fundo. o fundo, É, claro. fundo. Fazia, fazia o fundo 2. No caso, eu era a segunda porrada, como A chamava. segunda mão, Tinha a claro. A primeira e a mais grave, segunda. Eu fazia a segunda. Eu fazia a a segunda mais porque grave. a primeira era uma coisa mais de responsabilidade. Como eu estava começando, aí sempre Claro, o pessoal falava, pô, você chegou agora, velho. Você tem que dar a segunda. Era assim que a galera falava, né? Os mais antigos. Aí claro, comecei a claro. tocar fundo. É dizer que, vamos dizer uma coisa, a ver se você coincide comigo, Geo. Na base percussiva do samba reggae, o primeiro patamar, o primeiro nível de toque seria entrar tocando na segunda, né? É como que quem é iniciante vai para a segunda, é que é a posição mais menos exigente, né? Porque a primeira exige de você estar com tempo, porque é marcante. A primeira, se você erra, é, de, de, A primeira você é, errou, pô, acabou a música. acabou a Aí música. a Claro, primeira você errou, aí já claro, complica todo o contexto. todo o contexto. Sim, eu tinha te contado a nossa experiência em Femadum com a 14 bis, que a gente achava a nossa primeira, que estava um menino da Mirim, da 14 bis, que tinha pouco tempo atrás subido a banda 14 bis, e a gente achou que ele, ficando com a primeira, seria muito difícil para ele, e então aí a gente conseguiu o apoio do Pacote e do Júnior, e o Júnior pegou o Bulachão, e com Bulachão garantiu a batida da 14 bis. E falando sobre isso, eu quero que você fale de novo a experiência sua do Bulachão. Como é que nasce o Bulachão, que hoje é marca registrada da banda Olodum? Quero que você conte essa história, porque eu sempre falo, Gel é o garante da batida Olodum da banda, com o Bulachão na mão, né? Ele com isso garante que vira, que meu filho e que qualquer um possa liberar-se para fazer sua arte, sua coreografia, que vai estar tudo bem, porque o Bulachão está garantido por Gel. Conta para nós essa história, como é que Olodum, banda Olodum, incorpora o Bulachão na sua estrutura. Assim, antes do bolachão, é, a gente que entra tocando fundo, a gente tem tem um certo privilégio, porque é como no futebol, o goleiro, no futebol, o goleiro, ele vê o jogo com por inteiro. E ali na banda, você tem ali, você tá no fundo,
você aprende, você se dedica se você se dedicar, você vai ter uma possibilidade de você aprender outros instrumentos, porque você está ali no fundo, você está vendo tudo. E nessa época, a gente não dançava como hoje Bira dança, grande Bira, VO, né, que trouxeram essa coisa assim de evolução do fundo, do pessoal do fundo, de levantar o instrumento, de dançar, porque na época quem dançava era, eram os caras dos repiques, né? Então, assim, para resumir, depois do fundo, eu passei a fazer dobrar de uma, que chamava, né, dobrando de uma. E aí eu já tocava fundo, dobrando de uma, para a gente tocar três surdos, já fica um pouco mais fácil, né? A gente tem aquela divisão. Eu passei a tocar o bolachão quando eu não tinha mais, eu tive um problema na perna em um dos shows que fomos fazer com o Sandy, da dupla Sandy Júnior, no Rio de Janeiro. Daí eu tive um problema na perna. No ensaio, eu não tive a possibilidade de fazer ensaio. Eu tive febre. Mestre Marçal estava no quarto comigo. Marçal, um beijo. Hoje, na última live a gente estava lá junto, lá na casa dele. Então, assim, Marçal foi um cara que me deu muita força. Jorginho Rodrigues, o filho de João Jorge, me deu muita força. Marçal chegou para ele, para Jorginho, e fez: velho, tem que levar esse cara no hospital. Chegou lá, eu tive um princípio de elisipele. Então, é uma coisa que circulação, não podia mais colocar joelheira na perna. Foi aí que teve um ensaio, às terças da bênção, que eu toquei o primeiro ensaio, eu toquei com o instrumento no pedestal. E ficou aquela coisa assim que, pô, não tava legal, não gostei. Tava sentindo falta de alguma coisa. E aí pedi para colocar os fundos. Como eu via a timbalada, três surdos, tocando três surdos, eu via a Bará tocando três surdos, e aí, pô, queria colocar isso aí no Ludum. Falei com o Jorginho. Jorginho fez assim: poxa, será que fica legal? E aí ele autorizou. Ele na época era um dos diretores, né? E aí autorizou para eu colocar os três surdos. Foi daí que eu fiz assim: pô, vou colocar. Eu não quero colocar o bolachão porque. Ou eu não quero colocar os surdos porque não tem espaço. A Praça Teresa Batista, o espaço, o palco é muito pequeno e não tinha espaço. É, Aí surgiu a ideia do bolachão. Aí falei com o é. Robert Val, pedi para ele ver como é que ele poderia fazer os três surdos de um, de um jeito que pudesse caber ali. Ele aí já tinha uma ideia, ele era ferreiro, trabalhava na ladeira do Ferrão com o sogro dele, e aí fez esse instrumento. A gente aí testou lá e deu certo. Deu certo, que bom. Agora, Geo, falando sobre o Bulachão, você pode lembrar em que ano aconteceu isso, que você teve essa doença e que começou a se colocar na banda show de Olodum o Bulachão? Mais ou menos que ano foi isso? Eu sou muito ruim de data. Ok. Eu não lembro assim o ano. Eu creio que Mas foi entre 2010, mais ou menos, 2012. Eu acho que foi quem mais ou estava menos aí, isso. quem estava aí como regente da banda, você lembra? Mestre Memeu.
Mestre Memel, perfeito. E foi Jorginho Rodrigues quem autorizou você a Ele, colocar esse bolachão que você viu que já tinha utilizado a timbalada, né? Jorginho, na verdade, ele conversou com o Memeu, conversou com, tinha outros diretores, outros produtores e Jorge Tadeu não, é nosso produtor também. E aí É, foi uma das pessoas que também chegou, não, fica legal, porque aí já deixa Bira e Grande, que Grande na época estava fazendo fundo com Bira. E eles faziam muitas evoluções, mas só que o andamento não era o mesmo. Quando ele claro, fazia a evolução, o andamento da banda caía, os cantores aí reclamavam. claro, Pô, claro. tem que segurar, tal, dance menos. Aí tinha uma certa confusão aí em relação a isso. Porque começava de uma maneira o andamento e aí caía, o andamento caía totalmente. Então, foi daí que começou a surgir essa possibilidade de fazer as pontas. Surgiu a possibilidade, não, foi que eles começaram a entender que teria que ter alguém segurando isso para os caras ficarem mais soltos, né? Bira e Grande na época que fazia o show. Hoje, no Tipo, caso, só Bira, né? Grande não tá mais com a gente, tá claro. colado com a gente, mas fazendo o trabalho dele, né? Em São Paulo, sim. Agora, interessante então o que você está contando, Geo, aqui na Tambores ao vivo, fica em casa, nosso espaço para estar juntos mesmo ficando separados, né? É interessante porque o Bulachão garantiu a batida, sim, e também possibilitou então que aqueles desenhos coreográficos que Vira e Grande faziam fiquem sem atrapalhar a batida, o tempo, né? Que é sempre a preocupação, né? De nós. É dizer, entendo bem essa situação e é maravilhoso que você conte, porque é parte da história, né? De Olodum e do samba reggae. Agora, tem dois tipos de bulachão, né? Tem aquele que são três surdos mesmos, aquele que você calça mesmo usando separado, e tem aquele outro mais novo que é só a tampa, né? E que está acustizado, É. né? Que se sonoriza. Vocês começaram com qual, com que tipo de bulachão a trabalhar? Eu comecei com os dois graves e o surdo. E o surdo. E o Beleza. surdo. Aí, Gilmário, Gilmário Marques, mandar um beijo para Gilmário também, que teve uma ideia de colocar cinco surdos, no caso, né? Porque tinha que colocar uma base embaixo, Claro. até por questão assim de visual, porque o bolachão não tem a marca do Olodum, Ah, não claro. tinha a marca Claro. do Olodum, não tinha as cores, era tudo preto, no caso tinha que pintar tudo preto, ou alguma coisa que identificasse, né? Então Claro. aí ficaram os tambores, os três surdos, no caso embaixo, que é os três surdos o original, né? Os três surdos originais, o original, Claro. e o bolachão aéreo. Então ficaram Aéreo. cinco surdos, né? Ficaram Claro. cinco surdos. E fizemos um DVD no Largo do Pelourinho, que aí eu tinha um outro jogo de surdos que a gente tinha comprado antes, porque a gente viajava no carnaval e tinha que ficar um jogo de instrumento aqui, para não chegar e ter que montar, era uma correria. No carnaval é uma correria, você sabe como é, né? Eu acho que você já É, acompanhou mais ou menos aqui nossa história e sabe, né?
Então tinha que ficar mais um jogo, e nesse DVD colocamos os 8 surdos. Aí eu toquei com esses 8 surdos aí no DVD. Povos das Estrelas, Povos das Estrelas lá no Largo do Pelourinho. Foi gravado ao vivo no Largo do Pelourinho e a gente gravou com 8 surdos esse Que DVD. beleza. Agora, qual é o tamanho dos tambores, dos surdos do bulachão? Qual é o tamanho que usa o Lodum no bulachão? O Bolachão tem o 22, o 18 e 20. E 20. Beleza, E, perfeito. e, o, Geo, sim, fala, fala. e os três surdos, no caso eu usava 24, 20 e 22. E 22, claro. Perfeito, perfeito. Linda a história do Bulachão aí e o porquê ele fica e está na banda Show de Olodum e é muito, muito interessante. Agora, também falávamos outro dia a respeito de uma coisa muito interessante que é o assunto do desfile de carnaval de Olodum e como coordenar a banda lá em cima do trio com o bandão no chão, né? Imagina sexta-feira, Campo Grande, naquela praça que tem um monte de trios aí com um som muito alto. Vocês têm centos e centos de foliões, a bateria, e vocês têm que coordenar a ala de canto com um bandão no chão e a banda lá em cima. Então, falávamos, e eu quero que você repita, como é esse negócio de coordenar e as dificuldades que muitas vezes se tem, porque tem fatores, né, que atrapalham, né? O vento, o som de outros trios. Como é esse negócio e como é que vocês fazem para tentar coordenar banda lá em cima do trio, ala de canto e bandão no chão? Exemplo, sexta-feira em Campo Grande. É um pouco complicado, Ivo, porque é, o som chega atrasado. A gente está lá com a tecnologia lá em cima e quem toca com bandão embaixo não tem essa tecnologia. A gente toca com fone, a gente toca mais próximo, ali, ouvindo o som no caso, quando tem a parte harmônica. E para a gente é mais confortável, mas a galera que está lá embaixo, o som chega muito atrasado. No caso de tocar só a percussão, o que poderia marcar seria o bolachão, que é o fundo, a base. Mas não tem esse controle porque lá, quem está lá embaixo, o som chega atrasado. Então é muito difícil você ter uma dinâmica de acompanhar a galera lá de cima. Você tem que estar bem próximo do trio, no caso, no fundo do trio, que é o melhor, a melhor parte, o melhor ângulo seria no fundo do trio e bem próximo. Mas é complicado, como o Lodum arrasta uma multidão e a galera quer ficar muito próximo da banda lá embaixo, não tem esse controle, aí afasta. Às vezes, quanto mais afasta, fica mais chega mais atrasado o som de quem está tocando lá em cima, o bolachão, para ter essa marcação. A gente está ali fazendo a marcação, o cantor tá ali com o sub próximo dele, está ali com o fone.
ouvindo tudo direitinho, mas quem está lá embaixo não tem esse, como se fosse um clique, né? Quando você vai fazer uma gravação, tem aquele clique, né? Para o andamento ficar tudo certinho. E carnaval não, é complicado, mas às vezes, a maioria das vezes, a gente consegue, a gente faz, porque de 150 músicos que tem no Lodum, eu acho que o mais novo aí deve ter 15 anos de banda. Então a gente tem uma certa experiência para fazer isso. É um pouco Claro. Uma complicado, mas a coisa gente é, consegue. é uma coisa é, por exemplo, né, a gente tem vários carnavais de Olodum e, por exemplo, quando aí na sexta-feira Olodum estava, eu não sei, foi antes, uns anos antes que Olodum ficava numa estrada, uma rua ao lado do circuito e quando chegava seu turno entrava na avenida, né? Você lembra essa? Então, quando Lembro. vocês faziam esquentavam, vocês colocavam um bandão, o trio estava perto sem movimentar, então aí dava certinho, né? Quando começa É, o percurso a caminhar, aí começam as dificuldades. Primeiro porque tem outros trios que invadem com seu som, né? O som é do trio de verdade. Olodum. Mas então o que você está falando que a estratégia é tentar colocar o mais próximo possível o bandão com o trio onde está a banda em cima. Mas o mais conveniente sempre que a banda fique em frente, o bandão no chão em frente, em primeiro lugar, e depois o trio com a banda em cima, é assim? Ou também pode ser ao revés, que vai o caminhão primeiro e a banda depois. Como é que se organiza o Lodum nesse assunto para tentar não cair na atrapalha que significa esse cruzamento de som? Como é que é esse negócio? Eu acho que assim, talvez diminuísse esse problema se colocasse uma estrutura de que hoje nós temos uma inovação aqui que se chama pranchão. No caso, colocasse um pranchão no fundo do trio com alguns músicos com microfonado, alguns músicos com fone e com um, um microfone aéreo que possa, um microfone bom que capacitasse o som legal, talvez seria uma das soluções para dar uma melhorada nessa condição aí de a gente é, e se entrosar com a galera lá embaixo. Beleza, beleza. Essa questão que você falou do que a galera entrava, ali é a hora do desfile, né? No Campo Grande, que a gente chama ali do palanque, que tem as emissoras de TV, de rádio, tá ali Claro, concentrado, o mundo todo está concentrado ali com câmeras. Então não tem trio elétrico atrapalhando, como você mesmo falou. E ali claro, dá para fazer, é um percurso curto, ali são poucos minutos de apresentação, dá para fazer. A gente se ouve, a gente se entrosa um pouco melhor. Mas saiu claro, dali, aí já capta som de outro trio, já claro, tem um trio que tem uma potência muito maior, e aí já claro, fica complicado porque o som bate na parede, volta, claro, já a rua já é um pouco mais estreita, e aí o som já não é o mesmo, aí é uma complicação, muito complicado mesmo, porque não tem como você reger a banda lá embaixo, no caso, o mestre Mimeu tá lá em cima,
ou embaixo, o André, Gilmar, o pessoal da banda que está regendo, Claro. conciliar essas duas coisas que é bom. É difícil, sim, porque tem obstáculos e tem muitas variáveis, né? O vento os prédios, tem muita coisa. A ver se está na praça, tem um trio, tem outro. É interessante isso. Agora, qual é você conheceu muitos países com o Olodum, né? O outro dia falávamos sobre isso. Conta que países você viajou com o Olodum, algum deles, não todos, que você lembre. Poxa, eu até cheguei aqui a anotar alguns. O Lodum conhece, acho que 41 países. Desses Uau! 41, eu conheço 39. Que lindo. Argentina, Chile, Argentina, Chile, é, Uruguai, Paraguai não, Japão, Japão. Israel, Itália, Inglaterra, Turquia, Costa do Marfim, que foi agora uma viagem recente, Etiópia, Estados Unidos, Que lindo. E Chile, qual, não sei se eu já falei, Canadá. que lindo. Geo, e qual foi o destino mais estranho, o público mais raro que você enfrentou tocando com a banda? Quer dizer, tem muitos lugares onde o Olodum é conhecido, reconhecido, e a gente canta, dança, né? Mas pode contar para nós qual foi o público mais difícil, mais estranho, mais raro que você conheceu tocando com o Olodum? Costa do Marfim, agora, Costa do... Ah, sim? Olha, foi um pouco complicado porque a gente começou a tocar, ninguém conhecia. Quando a gente começou a passar o som, o pessoal começou a encostar mais um pouco assim, e ficou curioso, né? Queria saber, viu os instrumentos, eu acho, né? Que os instrumentos com aquelas cores da África e tal, chamou a atenção. Mas quando a gente começou a tocar, aí aglomerou aquela multidão e foi muito legal. Eles têm uma dança diferente, uma dança gostosa. E aí contagiou a gente, porque ninguém conhecia o som do Olodum na Costa do Marfim. claro, claro, Como claro. a gente, na verdade, fez uma abertura a abertura do festival. A gente fez a abertura do festival lá em Costa do Marfim. E esse público estava mais concentrado no que eles já conheciam, né? Claro. E a banda Lodum foi uma das bandas mais que estava mais lá atrás. Se eu não me engano, a última, né? Não, penúltima banda. E aí, quando a gente passava, a galera teve gente que acompanhou a gente do começo até o fim, porque eles gostaram da batida. E foi Claro. um carro, foi um carrinho lá, o som, que não tava legal o som. Tonhão, operador de som, fez uma mágica lá. Lucas e Uhum. Matheus cantando, e a gente aí fez um som legal, fez uma festa legal. Foi um dos lugares, né, mais complicado, um dos lugares mais complicados do. Deixa eu chegar para cá um pouquinho, que ficou um escuro. Sim, sim. Um dos lugares mais complicados, assim, que a gente, em termos de público. Israel Claro. também foi um pouco meio estranho na primeira vez que fomos para lá. Turquia, um pouco Turquia. também estranho na Turquia. Muita gente não conhecia o som, mas depois que a gente começou a tocar, porque todos esses lugares que a gente sai daqui do Brasil, quer dizer, todos não, a maioria a gente toca em festival, né?
claro, E aí tem bandas locais, tem bandas conhecidas, e para eles lá a gente não era muito conhecido. claro, claro. Agora, em Costa de Marfil, vocês foi uma viagem longa, né? A volta foi complicada porque justo estava já começando o problema da coronavírus, né? E vocês chegaram quase nos últimos voos que entraram para o Brasil, né? Agora, em Costa de Marfil, vocês tocaram em palco e também fizeram o que você está falando agora, um desfile com um mini trio, né? Assim foi? E isso foi. Tocamos em palco, tocamos em duas oportunidades, e tocamos em palco, fizemos dois shows em palco e um desfile. E um Um desfile. desfile que foi mais ou menos assim, a gente, Barrondina, É, você conhece Barrondina? E algumas imagino. pessoas que estão assistindo aqui, Barrondina, aí você vai Barrondina, Ondina Barra, percurso Uh! muito longo fizemos. Mas Agora, foi e bem tem legal, outros mas blocos? Tinha outros blocos desfilando além de Olodum? Assim, tinha, outras. Tinha. tinha mais ou menos uns 15 blocos na frente. A gente era o E, último ou penúltimo da fila. e que tipo de bloco desfilou em Costa de Marfil? Só para como inquietude, né? Como é que tipo de bloco era? Afro? Tinha outro estilo Olodum, assim? Como é que era? Não, bloco de percussão igual não existia. Era mais dança, som Mais dança. mecânico, som Uhum, mecânico e a galera atrás dançando, os bonecos, alegorias, parecido com escola de samba, mas claro. tocando mesmo, só era o Lodum, tocando ao vivo, só era o Lodum. Que lindo, que lindo. Que As lindo. Uma outras experiência. bandas, as outras bandas faziam um som mecânico, Claro, fazia com um pessoal dançando e com alegorias, com os bonecos assim, uma coisa claro. E bonita, tinha, muito bonita, mas a gente tocando mesmo ao vivo era o único era o Lodum. que lindo. E nas ruas tinha muitas pessoas, foi multitudinário, um desfile assim. Muita gente na Muito, rua. Era, muito. era cercado, não acompanhava, não era aquela multidão como o nosso carnaval aqui, acompanhando a gente bem próximo. Era tipo um desfile, o pessoal do outro lado da rua, com seguranças assim, não podia deixar as pessoas ficar muito próximas da gente. Tinha uma segurança que não deixava ninguém entrar para ficar muito próximo. Mas quando chegou um pouco próximo do final, aí já os cantores, no caso Matheus e Lucas, já pediram para a galera invadir, aí fez aquele carnaval que nem o nosso, deixa a galera entrar. Matheus, como domina o francês lá na Costa do Marfim, o Claro, idioma é o francês. Aí Matheus aí pediu e a galera invadiu e aí fez aquela festa. Aí foi muito legal no final. claro. Costa de Mas Marfil, claro. Costa de Marfil era se fala francês, né? francês. Francês e eles têm mais o dialeto, né? Dialecto, claro, claro. Mas dava para entender em francês. Bom, uma linda experiência então em Costa de Marfil. E qual foi nas suas 39 viagens? Sim. Aqui tem uma pergunta que faz a Sandra para te perguntar: quantos discos de Olodum você gravou como músico da banda Show? Se lembra quantos discos foram que você gravou com o Olodum?
Disco mais ou menos 8 discos do Olodum. 8 discos, que bom. Agora, Mais ou menos 8. Como eu falei lá atrás, eu não guardo não, tudo muito bem. essa coisa de números, é complicado, mas Quer foi mais ou dizer, menos isso, 8, 9, 10, não lembro. pode ser Foram várias gravações. quase todos os discos de Olodum, a maioria dos discos de Olodum você participou, né? De 90, de 1990 para cá, eu só não gravei a música do Olodum, o disco que tem um título, A Música do Olodum. Ok, Só não gravei beleza, esse. E um beleza. que foi gravado em Montreux, Me mostrou. que foi Ah, gravado sim, ao o vídeo vivo. mostrou. Claro, Mostrou. claro, Eu claro. não, eu não gravei esse disco, eu tive uma briga com o Neguinho do Samba no ensaio, uma discussão que tivemos lá no ensaio, e aí ele me tirou da gravação. Foi um, é uma história longa, porque na Pode você verdade, contar? quando antigamente a gente que montava os ensaios do Ludum no Lago do Pelourinho, a gente que carregava as caixas, a gente da banda dividia, tipo assim, se tinha 20 percussionistas, 10 percussionistas ia de manhã armar o som e mais 10 desarmava. E eu nunca queria contribuir para armar nem desarmar. E aí, Nego do Samba percebeu isso em um dos ensaios, ele percebeu isso e falou: olha, se você não ajudar, você não vai viajar. E aí, uma dessas viagens foi essa do disco aí, ao vivo. Ele fez. Você não estava nem aqui para armar, nem para desarmar o, o som. Então, você não vai viajar, você não vai. Ainda tentaram, né, me colocar, mas foi complicado porque o pessoal já estava lá. Foi uma outra parte da banda depois, tentou me colocar, mas não conseguiu, até por problemas de passaporte que eu tive. Mas Ok, foi um dos discos aí que eu fiquei de fora, foi esse aí de Motrô. beleza. Neguinho era bravo, né? Temperamento É, bravo, né? Era era difícil, difícil. muito, muito, Agora, muito bom. aqui Marielu pergunta do carreirão que ele tomou no Curuçu com a banda. Como é que é isso, né? Mimi, Mimi Churrasco, né? Mimi, nosso amigo Mimi, poxa. Rapaz, tinha essas lavagens, né? Mimi entrou, como eu falei no começo, foi um dos caras que, daqui, amigo meu aqui do bairro, da saúde, que entrou comigo na banda. E tinha lavagem, como tem lavagem do Bonfim, tem Iemanjá, né? Lavagem do Rio Vermelho. Então tinha essa lavagem lá do Curuzu e a gente foi fazer. Só que na época tinha uma tal rivalidade, Olodum e Leaí, tinha uma galera, não era banda, era a galera que curtia o som do Ilê, não gostava de curtir o som do Olodum. E aí a gente chegou lá e aí foi complicado. Eu sei que eu cheguei junto com o Mimi e depois eu procurei Mimi, não achei mais. Aí a gente se encontrou depois no outro dia e ficou aquela resenha. Que Era beleza. muito complicado essa época aí que a gente ia para alguns bairros fazer eventos de lavagem, de Olodum bairro a bairro. E tinha Hum. muita gente que não gostava, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava do som do Olodum, e aí era complicado.
Era Mas complicado, graças a claro. Deus hoje é totalmente diferente. É diferente, dá todo mundo, é verdade. Graças a Deus. Agora, qual foi, para você, 39 países que conheceu, qual é o público, qual foi o público mais empolgado, mais aquele que você acha, olha, esse público conhece as músicas, canta com a gente. Qual desses países para você representa esse tipo de público, né? Mais empolgado, mais. Evo, o povo argentino não tem Hum, igual. Esse, esse público da Argentina aí pô, é de arrepiar. Não tem igual o público argentino, não. Tem uma galera também muito boa na Alemanha, um público muito bom na Alemanha, tem muito público na Itália, na Holanda, aí o público é muito bom na Holanda também, mas o público argentino é diferenciado. A muito gente foi obrigado. fazer um dos primeiros shows assim que a gente foi fazer na Alemanha ou na Argentina. Tinha que fazer uma divulgação em um shopping. Pô, quando eu fui nesse shopping, que eu vi assim, que eu olhei para o lado, pessoas tatuadas, com o símbolo do Olodum no corpo, com a marca, com o nome Olodum, pô, aquilo ali é de arrepiar. E o show, a galera cantando, a gente fica sem acreditar, pô, como é que esse povo sabe nossa música? Mas isso aí tem um porquê. Vocês fazem um trabalho aí de samba reggae muito importante. Eu não tinha conhecimento desse trabalho na época, né? Ele já existia, eu acho. E aí depois que eu vim saber que, pô, tem uma galera que é fã do Ludum que tem uma banda aqui, eu vim saber isso depois, aí, pô, eu fiquei mais feliz ainda porque o samba reggae não pode morrer. Hum, A nossa batida não pode morrer porque Neguinho do Samba, um dos inventores, né, dessa batida, ele falava sempre, a gente tem que continuar, a gente tem que fazer alguma coisa para dar seguimento. Sempre ele falava comigo, quando ele saiu do Ludum, que eu encontrava com ele ali nas mediações da Didar, ele falava, nós temos que dar seguimento, a gente não tem que deixar isso aí acabar. Essa batida é muito forte. Então eu fiquei muito contente com isso, sabendo que tem bandas aí na Argentina dando seguimento. Tem bandas no mundo todo. No Japão, eu vi banda no Japão fazendo trabalho igual o nosso. que beleza, que beleza. É uma satisfação. É uma satisfação ver isso. Então, assim, pô, para resumir, o melhor público para mim fora do Brasil, o público argentino. Bom, muito Não tem obrigado, uma igual, honra. não tem igual. Você sabe, Gel, como a gente. A Argentina é o segundo lado de Olodum e do Samba Reggae no mundo, né? Adoramos e amamos esse trabalho que vocês fazem, né? Para nós é uma honra sempre tê-los aqui. Quero te dizer, Gel, temos vários amigos aí, está o nosso vice-presidente da 14 bis, Mário Palmiciano, temos o nosso Beijão, grande Mário, conselheiro, beijão. Pô, que temos galera. também. Ivo, eu não estou podendo ver aqui quem que tá mandando mensagem e tal, mas vai me ajudando aí que eu vou mandando um abraço Beleza, porque eu fico concentrado aqui nas perguntas e não não se vejo aqui, preocupe, né? eu vou te passar agora. Veja bem, Geo, estamos por ter a primeira hora, em 20 segundos vai cair e depois retornamos, mas vou te passar quem está na linha agora. Néstor Madrid, nosso conselheiro maior, Silvio Almeida, Belsi, Deolodum, Javier Silva Espíndola, Almeida.
Samba, swing, pacote do Pelô, Vinícius Mestre Rakitic, Pacote, beijão. Bini, Carlos Wendel, Ana Flávia Santos Bastos, que manda um beijo para Carlos você. Wendel, Carlos Wendel, meu vizinho aqui da saúde, eu chamo ele de maluco. Maluco, um beijão.